A gravação está prestes, você está gravando. Pronto, né? Vamos aí também no Instagram, tá? Pronto, já, né? Está ao vivo, tem uma pessoa mandando mensagem, acompanha no Insta. Ok. Pessoal, boa tarde, né? Vamos começar mais uma vez, né, enfatizando aí que quem não conseguir, né, porventura, acompanhar pelo aplicativo, pelo Teams, vai acompanhando aí pelo Instagram, né, é importante vocês irem acompanhando essas aulas, porque nós já tivemos aí aulas anteriores, né, onde eu já comecei a disciplina de anatomia e fisiologia, e aí nós vamos precisar, né, desses conhecimentos para as aulas futuras. Então, hoje, né, eu vou iniciar um pouquinho diferente, né? As duas aulas que eu já dei aí, eu passei para vocês uma atividade, e aí muita gente me mandou, né? Eu estava até conversando com as meninas, que eu estou meio dividida, né? Eu fico triste por nem todo mundo que está inscrito está participando, mas ao mesmo tempo, né? Eu vejo aí que tem uma galera que está participando, que está interagindo, que está se esforçando, que está revisando, que está estudando, fazendo as atividades e me mandando. Então, assim, a atividade que vocês me mandaram, eu dei uma olhada, e aí hoje a gente vai começar por essa atividade. Então, eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, né, para a aula de hoje, para a gente já ver aí, né, o que nós já conseguimos estudar e, consequentemente, para que posteriormente vocês possam revisar. Então, assim, nós já vimos as atribuições do atendente de farmácia, né? Foi lá no início, uma das primeiras aulas. E aí nós vimos também a diferença, né, de acordo com a legislação, a diferença que eu tenho de uma farmácia para uma drogaria, né? Está bem enfatizada a relação da manipulação do medicamento, então a gente viu essa diferença também. E aí nós começamos a ver os aspectos éticos, né? A ética profissional, o marketing pessoal desse profissional atendente de farmácia. E aí, logo posterior, né, a essas aulas, nós entramos na disciplina de anatomia e fisiologia, e aí dentro da anatomia e da fisiologia nós já vimos o sistema digestório, já vimos o sistema respiratório e já vimos o sistema tegumentar. Então já foi visto 3 sistemas, e quanto às vias de administração, nós já vimos aí uma grande via, que é chamada de via enteral, que é aquela que utiliza o sistema digestório. Ou, como ponto de administração, eu administro a medicação diretamente em algum órgão, em alguma estrutura desse sistema digestório, ou como ponto de absorção. Então, nós vimos que as medicações por via oral, elas são introduzidas na boca, e aí elas percorrem todo aquele trato digestório que nós estudamos, e elas são absorvidas lá no intestino delgado. Então, a via enteral, mais uma vez eu reforço, né, é a via que utiliza o sistema digestório, tanto como ponto de administração, como ponto também de absorção. E aí, dentro dessa grande via, nós vimos a via oral, os medicamentos que são introduzidos aí pela boca, né, com água. Vimos a via sublingual, que são os medicamentos que são colocados embaixo da língua, e aí eu falei para vocês, né, que embaixo da língua nós temos vasos, microvasos, e que os princípios ativos dessas medicações, eles já são absorvidos diretamente por esses vasos, sem precisar percorrer todo o trato digestório. Então, é uma medicação que, de certa forma, ela age mais rápido, né? Ela tem um tempo de início de ação mais rápido. Nós vimos também a via retal, que são aqueles medicamentos que são introduzidos pelo reto, né, pelo ânus, que são aí os supositórios. Então,
vão aí, né, anotando o que a gente já estudou. Quanto a sistema digestório, sistema respiratório e sistema tegumentar. Quanto à via de administração, nós estudamos a via de administração enteral, né, um conjunto grande, e dentro da enteral nós vimos a via oral, a via sublingual e a via retal. E aí nós vimos, né, o sistema tegumentar aula passada, e eu mais uma vez, né, pedi para vocês fazerem uma atividade com relação a esse sistema tegumentar, e só revisando um pouquinho, né, do que a gente viu do sistema tegumentar, é o sistema que estuda a pele e os anexos da pele. Então, nós temos aí, né, a pele como sendo o maior órgão do corpo humano, né, que confere proteção contra a invasão de micro-organismos, que confere também a regulação da temperatura. Então, a partir da pele, a partir das minhas glândulas, lembram das glândulas que eu falei? As sudoríparas que produzem suor, as glândulas sebáceas que produzem o sebo, que lubrifica o pelo, que faz com que esse pelo cresça. Então, a partir das glândulas sudoríparas, a gente pode aí fazer a eliminação de calor. Então, quando o nosso corpo, né, ele está aí retendo calor, né, ele está muito aquecido, inteligentemente, as nossas glândulas sudoríparas, elas começam a produzir uma quantidade maior de suor e a gente começa a eliminar, né, pela pele, a partir dos poros. Então, isso evita o superaquecimento do nosso corpo. Então, o sistema tegumentar, ele estuda a pele e estuda os anexos da pele, né, que são as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Estuda também as unhas e os pelos. E aí, da atividade da semana passada, né, eu já dei uma olhada na atividade de algumas pessoas, e aí eu vi, né, alguns shampoos para caspa, alguns cremes, pomadas, gel para pele, para dermatite, mas a gente vai falar dessas medicações posteriormente. Hoje, eu vou começar um pouquinho diferente e eu quero falar para vocês, né, a respeito da atividade que vocês me trouxeram sobre o sistema digestório. Então, eu elenquei aqui, né, algumas medicações. Eu peguei aquelas que foram mais citadas, né, dentro da atividade e aquelas que foram que são mais comercializadas. Então, nós vamos dar uma olhada aí com relação a essas medicações. O primeiro grupo que eu coloquei aqui no meu slide é com relação ao grupo dos antieméticos. E aí, essa classe de medicamento, chamada de antieméticos, é aquela classe de medicações utilizadas para o alívio de náusea e de vômito. E aí a gente tem, né, eu sempre gosto de utilizar uma linguagem mais popular, né, para ficar mais fácil o entendimento do aluno. Então, muitas vezes vocês vão estar lá na farmácia e aí vai chegar um cliente, né, solicitando lá uma medicação. Ah, me indica alguma medicação boa para gastura, né? Então, o que é essa gastura no popular, né? É essa náusea, é esse mal-estar que pode vir ou não associado de vômito. Então, as medicações que eu elenquei aqui foram essas, né? Quanto ao papel e a caneta, é importante vocês pegarem agora também os papel e fazerem 3 quadros. E aí, no primeiro quadro, vocês vão colocar aquelas medicações que vocês já conhecem. Ah, eu já conheço Dramin. E eu sei que Dramin é para náusea e vômito. Ok. No segundo quadro, vocês vão colocar aquelas medicações que vocês ainda não conheciam. Então, Rayane falou de Vonal. Vonal também é uma medicação antiemética, é para náusea e para vômito, e eu não conhecia essa medicação. Então, joga ela, escreve ela lá no quadro dos que você não conhecia. E o terceiro quadro, vocês vão colocar aquelas medicações que vocês tanto conhecem quanto já fizeram uso, né? Então, por exemplo, o
Plasio, né? Então, uma vez eu passei mal, vomitando e com náusea, e aí eu fui para o hospital, e lá no hospital fizeram um Plasio. Então, esses são os 3 quadros, e vocês vão colocando os nomes das medicações. No primeiro quadro, aquelas que vocês conhecem. No segundo quadro, aquelas que vocês não conheciam ainda, que estão conhecendo na aula de hoje. E no terceiro quadro, aquelas que vocês já fizeram uso. Então, tá aí os antieméticos, né, que eu listei para vocês. São aquelas medicações para aliviar náusea e aliviar vômito. Bromoprida, né, que é uma medicação bem conhecida para náusea e vômito. O Dramin, e aí esse Dramin vocês podem encontrar ele só com essa nomenclatura, né, de Dramin, como também vocês podem encontrar com a nomenclatura de Dramin B6, né? Então, é só questão de fabricante, de laboratório, essa nomenclatura. Então, Dramin ou Dramin B6, mas é a mesma coisa. O Plasio, que também é utilizado para náusea e vômito. O Vonal é uma outra medicação antiemética. O Ondansetron, ou Ondansetrona, né? Vocês podem achar aí essas duas nomenclaturas. Para náusea e vômito, uma medicação muito utilizada para os pacientes que possuem neoplasia, né? Aqueles pacientes que têm câncer, principalmente após a quimioterapia. Então, esse tratamento chamado de quimioterapia, né, ele agride um pouco o sistema, né, o sistema humano. E aí ele pode trazer alguns efeitos adversos. Então, muita gente no pós-quimioterapia, né, depois que fez a quimioterapia, sente náusea e vômito. Estão me dizendo aí no Instagram que não está dando para ver. Acho que por conta da luminosidade. Será que desligar aqui essa luz melhora? Acho que é só lá, a cortina. Faz o mesmo. Não tá dando para ver aqui, né, na televisão, porque tá refletindo. Melhorou. Vê aí a galera que tá me dizendo no Instagram que não tá dando para ver, não tava dando para ver. Se melhorou, me dá aí um ok. Não mudou nada. Um disseram que não mudou nada, outro disse que melhorou. Eu vou continuar aqui, né? Pode até virar mais para lá. O importante é que vocês consigam ver aí o slide, né? Pode ser que nem todo mundo esteja me vendo, mas nem tá dando para ver. Mas eu vou mandar. Gente, eu vou mandar os slides lá no grupo, né? No nosso grupo do WhatsApp. Então, assim, não fiquem angustiados com relação a essa visualização, não, né? Vão acompanhando aí os nomes dos medicamentos, né? Agora melhorou, estão me falando, né? Vão acompanhando, né? Eu vou mandar os slides no grupo e aí vocês depois dão uma olhada nos slides. Mas vamos lá, né? Estão dizendo que está invertido, mas vamos pro ver se a gente consegue. Calma aí, para a gente ver aqui se melhorou, né? A galera diz aí, dá uma resposta aí, se melhorou, se agora tá legal, se dá para ver. Melhorou, né? Então, eu vou mandar os slides no grupo e aí vocês vão acompanhando pelos slides depois, né? Mas é importante que vocês fiquem aí, que vão anotando lá nos 3 quadros, né? Esses nomes de medicamentos. Os que conhecem, os que não conhecem e os que já fizeram uso.
Então, deixa eu voltar, né? Para a galera que não estava conseguindo ver aí, eu falei dos antieméticos. São aquelas medicações utilizadas para o alívio de náusea e vômito. E aí eu listei aqui bromoprida, Dramin e Dramin B6, né? Que é a mesma coisa, é só questão de fabricante, né? De laboratório. O Plasil também é uma medicação antiemética para náusea e para vômito. O Vonal, a ondansetron ou ondansetrona, com A no final, vocês podem achar aí as duas nomenclaturas. É essa, né, a ondansetron que eu estava falando aí, que é muito utilizada para os pacientes que têm câncer, né, principalmente no pós-quimioterapia. Depois da quimioterapia, esse paciente começa a apresentar náusea, começa a apresentar vômito, então ela é muito utilizada, né, o ondansetron, e a metoclopramida. Então, com relação aos antieméticos, né, foram esses 6 aí que eu listei, né, diante da atividade que vocês me mandaram. São os mais conhecidos e são os mais utilizados para o alívio de náusea e de vômito. E aí vamos seguir, né? Nós falamos dentro do sistema digestório, né? Ainda tem uma pessoa me ligando para acabar de completar. Nós falamos dentro do sistema digestório, né? Que o trato digestório ele precisa seguir um fluxo, né? Ele tem uma movimentação normal. Então, o alimento, né? Da boca, ação dos dentes, os dentes trituram, as glândulas salivares, né? Produzem a saliva, a língua mistura essas partículas com a saliva, forma o bolo, e aí esse bolo é deglutido, passa na faringe, passa no esôfago, com movimentos ondulatórios, e chega no estômago. Quando chega no estômago, lembrem do ácido. O estômago produz um ácido. E aí esse bolo alimentar, quando é misturado com o ácido, forma o que a gente chama de quimo. E esse quimo deveria seguir para o próximo órgão, que é o intestino delgado. E aí eu falei para vocês de uma doença, né, que é chamada de doença do refluxo gastroesofágico, onde a movimentação desse quimo, ela não segue um trato normal, né? Normalmente esse quimo, ele regurgita, ele volta, né? Nessa doença do refluxo. E aí, para essa patologia, né, nós temos essas duas medicações que são as mais conhecidas e as mais utilizadas aí no tratamento do refluxo, né? Que é a domperidona e o Domperix, né? São essas duas medicações aí que trabalham, né, no tratamento de alteração na movimentação do sistema digestório. Então, para aquele sistema digestório que está com o movimento inverso, ao invés do quimo ir para o próximo órgão, ele está voltando, ele está regurgitando. Então, essas medicações aí, elas vão aliviar esses sintomas, elas vão tratar essa movimentação anormal. Domperidona e Domperix. E aí vamos pro próximo, né? Então eu já revisei aqui que o estômago, né, é um órgão que produz ácido e aí muitas vezes essa produção de ácido ela está em excesso. O estômago está produzindo muito ácido, uma quantidade muito grande de ácido. E isso pode ocasionar, né, sintomas aí de azia, queimação, má digestão e até mesmo lesionar, danificar a parede do estômago, dando origem aí a uma gastrite. Então, para o pessoal, né, que já é diagnosticado com a gastrite, né, lembram do diagnóstico que eu falei também, né, que é feito a partir da sintomatologia e a partir de um exame chamado de endoscopia digestiva.
Então, os pacientes que são diagnosticados aí com essa gastrite, né, com essa produção de ácido do estômago aumentada, eles precisam fazer o uso de uma medicação para diminuir a produção do ácido. Claro, esse paciente também precisa fazer uma dieta, né? Ele vai aí passar por um profissional especializado e esse profissional vai aí fazer um cardápio todo adaptado, né, para essa produção de ácido excessivo. Então, nada de alimento ácido, bebida alcoólica. Oi, Helena. Daí ele está pedindo para tu colocar ela na chamada. Colocar na chamada? Ok. Da Iris. O celular tá apagando. Só um instante, deixa eu só habilitar da Iris. Esses medicamentos podem variar de acordo com a gastrite. Podem variar de acordo com o tipo de gastrite. Sim. Da Iris, acredito que da Iris conseguiu, né, entrar aí. Então, vamos lá. Fizeram aí uma pergunta no Insta, né, no ao vivo do Insta, aí se os medicamentos, eles podem variar de acordo com o tipo de gastrite. Sim, né, pode variar aí. Tem pessoas que têm uma gastrite leve, né, então é uma leve produção de ácido aumentada. Já tem umas pessoas aí que têm uma gastrite obrigada. Para não ficar dando aqui um retorno do barulho, né? Então, tem umas pessoas também que têm essa gastrite, né? Que é essa inflamação da mucosa do estômago, da mucosa gástrica, mais aumentada, né? Então, a produção de ácido é mais aumentada. Já tem umas gastrites, né? Que o médico faz diagnóstico aí de gastrite nervosa, né? Então, é quando a pessoa está relacionada muito ao sistema nervoso, né? E aí, quando a pessoa ela tem mais essas crises de, enfim, né? Essa produção de ácido ela fica aumentada só em certos momentos. Mas esses são os medicamentos que são utilizados aí diante da gastrite, né? Para diminuir essa produção do ácido. Né? Então, essa mucosa do estômago ela está inflamada e aí o estômago ainda está produzindo muito ácido. Então, o indivíduo vai fazer uso dessa medicação para reduzir a produção de ácido, para diminuir a produção do ácido. E aí nós temos, né, eu listei aí alguns para vocês, o hidróxido de alumínio, né, é uma medicação que diminui a produção do ácido, o gastrol, que me mandaram aí nas atividades, o omeprazol e o pantoprazol, a cimetidina e a ranitidina e o label. Lembrando que essa gastrite ela pode vir acompanhada da presença de uma bactéria, que a gente chama de H. pylori. Então, no momento da endoscopia, né, o médico ele vai coletar, né, um pedacinho de material, e aí esse material vai para análise para saber se o indivíduo tem a presença ou não da bactéria H. pylori. Dando positivo para a bactéria, né, para H. pylori, o indivíduo, além de fazer um tratamento para diminuir a produção do ácido, ele também vai ter que fazer um antibiótico. Né? A gente ainda vai falar lá na frente dessa classe de medicamentos, né, chamada de antibiótico. Mas são os medicamentos utilizados para matar a bactéria. Então, se fez a endoscopia e se deu positivo para H. pylori, aí ele vai ter que fazer o tratamento para destruir essa bactéria que está presente lá no estômago. E lembrando que o tratamento
é feito com antibiótico. Então, ele pode fazer a associação. Ah, minha avó fez um exame desse e deu gastrite e H. pylori. E aí o médico passou o antibiótico e passou o pantoprazol. E passou o antibiótico e a ranitidina. Então, pode fazer, sim, a associação dessas medicações aí. Então, essas são as que eu listei aí, né, que atuam diminuindo a produção de ácido do estômago. Hidróxido de alumínio, gastrol, omeprazol, pantoprazol, cimetidina, ranitidina e label. E aí, gente, no comecinho desse ano, janeiro desse ano, nós tivemos aí uma notícia, né, dentro da área farmacêutica com relação a essas duas medicações aí que diminuem a produção de ácido, que foi a ranitidina e o label. Né? Então, dois laboratórios brasileiros, o Medley e o Asher, iniciaram aí um processo de recall, que é o recolhimento voluntário. Vocês já devem ter ouvido muito falar desse recall, né? Passa muito na televisão, recall de automóvel, né? Então, o modelo Fox do ano 2006, né? Quem tiver esse carro, modelo Fox, produzido no ano 2006, né? Precisa voltar na concessionária, porque a gente precisa fazer um recall, precisa fazer uma correção na marcha, enfim, né? Então, aparece muito na televisão esses recolhimentos aí, né? Que são chamados de recall. E aí fizeram um recolhimento dessas duas medicações, né? Da ranitidina e do label, né? Então, esses dois medicamentos, no início de janeiro, foi anunciado aí um recolhimento voluntário de um lote, não foi de todos os medicamentos, né? De todas as ranitidinas, nem de todos os labels. Foi de um grupo de ranitidina e de um grupo de label, de um lote que a gente chama, que foi produzido aí e eles descobriram aí uma possível contaminação, né, com essa N-nitrometilamina, né, que é uma amina, né, uma metilamina cancerígena. Então, eles pediram aí para quem tivesse, né, as farmácias que tivessem com esse lote dentro da farmácia devolvesse, e para as pessoas que já tinham comprado essa medicação, né, também devolvesse essa medicação, porque ela estava contaminada, né, com um excesso dessa amina, e esse excesso de amina poderia aí futuramente, né, gerar um câncer, por isso que ela foi recolhida, né? Ah, então não pode mais utilizar ranitidina porque é cancerígeno. Não, né? Essa notícia é falsa. Não pode mais utilizar label porque dá câncer. Também não, né? Foi só uma parte que foi produzida, foi só um grupo, foi só um lote que precisou ser devolvido, porque acidentalmente, né? Acredito que acidentalmente foi introduzida na composição uma quantidade a mais dessa substância cancerígena. E aí, eu falei para vocês, né, dos antibióticos que são utilizados para a H. pylori, né, que é uma bactéria que pode estar presente no estômago, mas nós falamos também, além de estômago, nós falamos também na aula de sistema digestório de intestino delgado e intestino grosso. E aí, esse intestino, tanto delgado quanto grosso, ele pode sofrer infecção, né? O que a gente chama de infecção intestinal. Muitas vezes, essa infecção intestinal ela é causada por bactérias, e essas bactérias são ingeridas junto com o alimento. Então, eu já vi aí diversas pessoas, né? Quem é mãe aí vai me compreender muito bem, dizendo, fulano comeu um sanduíche e que tinha um queijo e
depois começou com diarreia, com vômito, e o médico disse que ele estava com infecção intestinal, né? Então, provavelmente esse alimento estava contaminado, né, com uma bactéria, que pode estar presente também na água, né, no alimento, na água, ou muitas vezes nas mãos, né? A criança gosta muito de levar as mãos e os objetos para a boca, e essas bactérias acabam sendo ingeridas e acabam causando aí uma infecção intestinal. Então, diante disso, né, lembrando que os antibióticos é uma classe de medicamento que só o médico, só o profissional médico pode prescrever. Então, diante dessa confirmação de uma infecção intestinal, nós temos aí alguns antibióticos, né? Eu listei aí só 5 que são bem utilizados, né? São os mais utilizados para esses casos de infecção intestinal. Para a criança, nós temos o Infectrin e o Bactrim. São 2 antibióticos bem utilizados para a criança. A amoxicilina, muitas vezes ela pode ser utilizada, né? E já para o adulto, nós temos o sulfametazol e um outro antibiótico que é chamado de trimetoprima. E aí, no mercado, a gente já encontra, então lá na farmácia vocês já vão encontrar a associação desses 2 últimos antibióticos, a sulfa mais a trimetroprima, né? Os 2 antibióticos num só comprimido, numa só medicação, potencializando a ação, né, desse antibiótico. Então, ao invés de eu tomar só a sulfa, ou de eu tomar 2 comprimidos diferentes, um de sulfa e um de trimetroprima, agora a gente já tem aí a associação desses 2 antibióticos em um só. Então, são os antibióticos aí mais utilizados para infecção intestinal. Lembrando que antibiótico é uma medicação que só deve ser vendida mediante prescrição médica. Então, é lei, tá? Não sei o que estou dizendo, né? Está dentro da legislação aí. O atendente de farmácia só deve comercializar, só deve vender essa medicação diante da prescrição médica, depois que ela for passada, prescrita pelo médico, né? Tem um estudo que mostra, né, que aponta, na realidade, que em 2050 nós não vamos ter mais nenhum antibiótico capaz de matar nenhuma bactéria, né? Justamente por conta desse uso indiscriminado de antibiótico. Então, muitas vezes, nem é uma infecção bacteriana, né? Pode ser uma infecção parasitária. E aí nem estava precisando daquele antibiótico, mas aí, né, por a mãe já conhecer, ou às vezes é o atendente de farmácia que já conhece, né, que o Infectrin é um antibiótico bom para infecção intestinal, já passa essa medicação, dispensa essa medicação sem receita, enfim. Então, os antibióticos, eles devem ser utilizados com cautela, né, só diante aí de uma prescrição médica. Então, são esses que estão listados aí. Infectrin, Bactrim, amoxicilina, sulfametazol e trimetroprima. E aí, vamos passar agora para a infecção intestinal causada não mais por bactérias, causada agora por parasitas. E aí, nesse caso, o indivíduo vai ter que fazer uma medicação que a gente chama de antiparasitária, né? São os conhecidos popularmente para verme, as medicações para verme, para os parasitas que estão aí lá no intestino, né? Estão colonizando esse intestino. E muitas vezes causando uma infecção. Então, o indivíduo ele está, né? É muito comum em criança, né? Claro, o adulto também tem, né? É importante aí o adulto estar sempre constantemente, né? Fazendo aí os exames de rotina de fezes, né? Para ver se tem parasitas presentes nessas fezes. Se tem, consequentemente, também está no intestino dele. E fazendo aí, quando necessário, essas medicações aí chamadas de antiparasitário. Mas como a criança, né, ela tem esse mau hábito de levar as mãos à boca e de levar os objetos, né, contaminados à boca, elas são mais passíveis de desenvolver
essa infecção aí parasitária. Então, é muito comum a criança ter vômito, diarreia, alteração desse sistema digestório. E aí, essa sintomatologia pode estar relacionada a uma infecção causada por parasitas, pode estar relacionada a verme. E aí nós temos esses antiparasitários, né? Eu listei aí 5 também, que são os mais comercializados. O Anita, o albendazol, o metronidazol, o secdazol e a ivermectina. E aí eu queria abrir um parêntese, né, aqui, para a gente falar do primeiro e do último, né, da Anita e da ivermectina. Essas duas medicações, elas estão sendo testadas, né? Não tem nada comprovado cientificamente ainda. São duas medicações que estão aí sendo testadas em algumas regiões, né? No tratamento da COVID, né? Mas nós ainda não temos nada concreto. Então, começou o tratamento aí com a cloroquina e a hidroxicloroquina, e aí já foi testado também o Anita e a ivermectina. E aí eu recebi em um grupo, né, do WhatsApp, muita gente dizendo que aqui no Ceará, né, na capital, em Fortaleza, essa ivermectina já está em falta no mercado. Então está todo mundo correndo para as farmácias para comprar ivermectina para se proteger aí de uma possível infecção por coronavírus. Então, cuidado, né? É uma medicação antiparasitária, é para verme, né? E está sendo testado, mas ainda não tem nada comprovado cientificamente. Então, vamos lá. Além dos antibióticos, nós temos os probióticos. O que acontece? Então, o intestino da gente, principalmente o intestino grosso, né, que é aquele que trabalha lá na formação das fezes, ele é colonizado por bactérias benéficas, né? São lactobacilos e outros grupos aí de bactérias que estão presentes no intestino e que fazem bem para esse intestino. São bactérias boas, bactérias benéficas. E aí, muitas vezes, diante de quadros de vômito e principalmente diante de quadros de diarreia, o indivíduo elimina, junto com as fezes, elimina também essas bactérias boas. E aí o médico vai passar pós-diarreia, né? Depois da diarreia, quando ele ficou bom já da diarreia, vai passar uma medicação para recompor essa flora intestinal, para reconstituir essas bactérias boas. E aí nós temos, né, o Floratil e o Florax, que são bem utilizados para recompor a flora intestinal. Então, se a gente pudesse falar, né, numa linguagem mais popular, o que eu estou tomando quando eu tomo Floratil? Eu estou tomando bactérias boas, né? Estou tomando aí bactérias para recompor a minha flora intestinal. Por quê? Porque as minhas bactérias benéficas, elas foram embora junto com as fezes quando eu tive aí um quadro de diarreia. Então, o médico sempre passa no pós-diarreia algum probiótico para recompor essa flora intestinal. Florax e Floratil são os mais conhecidos, mas nós temos também a enterogermina, que é muito utilizado para criança, e o Lactoflor e o Prolife. Então, eu listei aí também 5, né, probióticos dentro dos que a gente tem, os 5 mais utilizados. Floratil, Florax, enterogermina, Lactoflor e Prolife. São todos probióticos. São todos para recompor a flora intestinal benéfica que nós temos no intestino. Um outro grupo de medicamento que está aí dentro, né, que está aí atrelado ao sistema digestório, são os laxantes.
E aí, esses laxantes, eles são utilizados para aqueles pacientes que têm prisão de ventre, né, constipação, aqueles pacientes que têm o intestino preso. Gente, com relação a essa constipação, é importante avaliar, né, antes de entrar logo com a medicação, antes de fazer logo a medicação. É muito, muito comum o idoso desenvolver constipação, principalmente aquele idoso que está acamado. Então, é um idoso que não deambula, ele não anda, e aí, como ele não anda, né, a motilidade, a movimentação do que a gente introduz no sistema digestório dele já é diminuída pelo fato dele não andar. É um idoso que não toma muita água, né? Então o processo de hidratação também interfere na constipação. Então, tem diversos fatores. E aí a gente pode, né, essa pessoa, né, o cuidador dessa pessoa, ela pode aí buscar outros meios que não sejam só a medicação. Utilizar, fazer uso de alimentos, né, laxativos, então ameixa, mamão, né, a gente tem outras alternativas. Lembrando que os laxantes, né, só devem ser utilizados aí em casos onde as outras tentativas não foram satisfatórias. E aí nós temos o tamarine, que é um laxante, Lactopurga, Almeida Prado 46 e o leite de magnésia. Meu nariz continua coçando, né? Uma alergia crônica que eu tenho, uma coceira nesse nariz. Mas vamos lá. Eu ainda vou falar para vocês, nas próximas aulas, de medicamentos fitoterápicos, que são aqueles medicamentos construídos à base de erva, à base de planta. E eu vou falar dos medicamentos homeopáticos, que são aqueles medicamentos que a pessoa manda mensagem, mas eu não consigo acompanhar, né? São aqueles medicamentos que utilizam ervas, que utilizam minerais, que utilizam outros compostos aí na sua composição. Então, o tamarine é uma medicação fitoterápica. Ela é construída à base de uma erva, de uma planta. E já o Almeida Prado 46 é uma medicação homeopática, né? Ela é construída aí a partir de outras substâncias, né? Os minerais, enfim, vocês vão entender melhor quando eu for dar aula de medicamentos homeopáticos e medicamentos fitoterápicos. Mas lembrem que os laxantes mais comercializados que nós temos são esses aí: tamarine, Lactopurga, Almeida Prado 46 e leite de magnésia, né? São os mais conhecidos e os mais comercializados lá na farmácia. Nós temos uma outra classe de medicamentos aí que são medicamentos antigases. Eles também são chamados de antiflatulentos ou de antiespasmódicos, né? Antiespasmódicos, daqui a pouco eu vou falar, né, desses espasmos que acontecem dentro do intestino, mas vocês podem encontrar com essas nomenclaturas: antigases, antiflatulentos ou antiespasmódicos. Dentro dessa movimentação, né, que está acontecendo aí no sistema digestório, nós podemos e nós temos a formação de gases. E aí esses gases, eles precisam ser eliminados, né? Ou por cima, né? Durante eructação, né? Roto, popularmente falando, ou por baixo, né? Com as flatulências, os peidos, né? Então, os gases, eles precisam ser eliminados. E aí, quando eles não são eliminados, quando eles se acumulam dentro do trato digestório, principalmente no intestino e no estômago,
estômago, esses gases, eles podem causar estufamento, né? Aquela sensação de distensão abdominal, né? Então, o abdômen chega a estar globoso, né? Eu estou me sentindo cheio, estufado. Causar muita dor, né? E aí, nesses casos, né, de presença de gases, o indivíduo vai ter que fazer uma medicação para ajudar a eliminar esse excesso de gases. E aí nós temos, né, eu coloquei 4. Flagais, a 1D, dimeticona e a simeticona, que são bem utilizadas para eliminação desses gases, e o Luftal, né, que também é conhecido, aí, bem conhecido. Com relação a esse excesso de gases, o indivíduo também pode aí tentar diminuir essa produção de gases alterando a sua alimentação. Então, vendo aí os alimentos que causam mais gases, né? O chocolate, o café, o repolho, né? São alimentos aí que, consequentemente, eles já produzem, né? Durante o processo de digestão, eles já produzem uma quantidade maior de gás. E aí, evitar esses alimentos, né? Então, quem tem problema aí com gases, deve também evitar esse tipo de alimento. E aí eu falei dos laxantes, que são aqueles para ajudar a eliminar o intestino que está preso, o intestino que está constipado. E agora eu vou falar dos antidiarreicos, né? São aquelas medicações utilizadas para quadros de diarreia. Lembrando que quando essa diarreia ela é em decorrência de uma infecção intestinal, quando essa diarreia ela é de caráter bacteriano, ela é de caráter infeccioso, né? Tem alguém ali dentro do intestino que entrou de gaiato. Então, essa pessoa ela precisa ser eliminada. Tem alguma bactéria que eu comi junto com a maionese, que não me fez bem e deu diarreia. Então, essa diarreia, em decorrência de infecção, ela precisa ser eliminada. Então, é importante que esse processo de diarreia aconteça. Você vai eliminar junto com as fezes aquilo que também não está te fazendo bem. Aqueles micro-organismos que entraram no teu sistema digestório. E aí depois você pode fazer, né, um probiótico, né? Claro, você eliminou as bactérias ruins, mas você também eliminou as bactérias boas com o processo de diarreia. Então, você pode posteriormente depois fazer um florax, uma enterogermina, um floratil, alguma coisa para recompor. Então, nesses casos de diarreia por infecção, esses antidiarreicos não estão indicados. E aí, eles só são indicados para aquelas diarreias agudas que são decorrentes de não infecção. Então, eu estou com diarreia por um outro motivo. Pode ser emocional, enfim, né? Mas não é infecção intestinal. E aí a gente pode, né, tá fazendo aí esses antidiarreicos. Eles atuam alterando a consistência das fezes. Lembra lá do intestino grosso que absorve água? Então, ele vai aumentar essa retenção de água, ele vai aumentar a absorção de água. O intestino grosso vai absorver mais água ainda. E aí essas fezes vão ficar mais duras, né? Vão ficar mais sólidas, mais consistentes. Então, eles alteram a consistência das fezes e também diminuem a frequência de evacuação. E aí, essa diarreia, ela cessa, né? Ou ela diminui a frequência. Nós temos, eu coloquei 3 aí, que é o cloridrato de loperamina, o imódio e o imosec. O imosec, muito bem aí conhecido, né? Muito utilizado diante de quadros de diarreia. Então, é importante que vocês orientem, né,
lá, quando estiverem na farmácia, né, que chegou alguém procurando uma loperamina, que chegou alguém procurando um Imosec, né, que essa medicação ela só deve ser utilizada quando essa diarreia não for decorrente de uma infecção, né? A gente briga muito, né, com minha avó, que gosta de fazer o uso desse Imosec, né? Então, vez ou outra, ela tem aí uns quadros de diarreia, aí está fazendo uso desse Imosec, né? Então, se for bacteriano, né, esse micro-organismo vai aí tender a ficar dentro e não é interessante. Então, quando é bacteriano, tem que deixar sair. A loperamina, né, é o princípio ativo dos outros dois, né, do Imod e do Imosec. Então, o Imosec é só um nome comercial, mas o princípio ativo dele é cloridrato de loperamina. São os três aí mais conhecidos. E aí, gente, eu coloquei os reidratantes orais, né? O nosso corpo, ele é composto basicamente de eletrólitos e água. Então, nós temos que ter aí uma quantidade X de água no nosso corpo. Diante de quadros, diarreia e de vômito, a gente perde muita água. Eu perco muito líquido quando eu vomito ou quando eu tenho diarreia. E aí essa água, ela precisa ser reposta, né? Então, diante desses quadros de diarreia e de vômito, é importante a gente fazer uma reidratação, né? Aumentar a ingestão de líquido, beber mais água e, se possível, utilizar aí alguma solução de reidratação. Essas soluções de reidratação, elas são basicamente compostas de eletrólitos, água e glicose. Esses eletrólitos a gente pode substituir aí por sais, né? Sais, água e glicose. Tanto que tem um soro, né? Que o pessoal chama de soro caseiro, que é feito aí diluindo, né? 1 litro de água e tantas colheres de açúcar e 1 colher de sal, né? Que vai aí fazer essa reposição dos 3 componentes, de água, de eletrólitos e de glicose, que é açúcar consequentemente. Mas, né, nós temos aí já esses componentes prontos, só para serem adicionados à água, né? Então, tem uns sachês e tem alguns que já vêm até o líquido mesmo, né? Nem precisa adicionar água. Eu tenho aí o Reidrate, o Hidraplex, que é muito conhecido, o Hidroral, o Baby Drax, o Polidrate e o Floralite, né? São todos aí sais ou reidratantes orais, né? O pessoal gosta de chamar de soro, né? O médico passou um soro para ele tomar, porque estava com diarreia, porque estava com vômito. Então, são essas soluções aí de reidratação oral. A indústria farmacêutica está ficando cada vez mais moderna, porque no meu tempo, né, e olha que eu nem sou tão velha assim, mas no meu tempo de criança, só tinha sais de reidratação oral com gosto de soro mesmo, né, aquele caseiro, água misturada com açúcar e com sal. Hoje não, né? A indústria farmacêutica já está aí investindo na adição de recipientes para facilitar o processo de administração desses sais. Então, a gente tem aí Hidraplex de coco, de baunilha, sabor enfim, né? De um monte de coisa. Para facilitar o processo de administração. Então, para vocês visualizarem, acredito que a maioria da galera aí também é da minha idade e também já devo ter tomado, né, um soro desse ou um caseiro, né, que só tinha gosto de soro mesmo. E hoje a gente já tem essa modernidade aí da adição de sabor, a adição de cor para facilitar o processo de administração, de ingestão, principalmente por criança. E aí vamos lá. Nós falamos do fígado, né? Também na aula de sistema digestório. E aí nós temos uma classe de medicamentos que são os hepatoprotetores, né? Esses hepatoprotetores,
protetores são os medicamentos indicados para distúrbios metabólicos do fígado, excesso e remoção de gordura do fígado. E aí eu listei aqui alguns, né? O xantinon, o legalon, a silimarina. Lembrando que a silimarina é o princípio ativo do legalon, né? Então, o legalon é um nome comercial, mas o princípio ativo é a silimarina, que também é uma medicação fitoterápica, né? Construída aí a partir de vegetal. O forfig e o epoclé. Então, quando eu comi, né, alguma coisa aí com excesso de gordura, né, ou quando eu fiz uma ingestão de álcool excessivo, lembrando que o fígado é o órgão responsável por digerir e eliminar gordura e excesso de gordura, desculpa, né, gordura e álcool, excesso de álcool. Então, diante desses dois casos aí, né, eu posso ter problemas, distúrbios nesse órgão chamado de fígado. E aí, fazendo uma medicação dessa, eu vou estar reconstituindo aí os meus hepatócitos, né? Ou protegendo esse fígado. Então, muita gente toma, né? Epoclé depois de goró, né? Foi aí para Hipocrato e bebeu a noite todinha, excesso de álcool, o fígado no outro dia reclamou, né? E aí faz o uso do Epoclé, que é um hepatoprotetor. Tem outro, né? Que passa uma propaganda, né? Do Figueiredo. Não lembro, né? Mas tem uma propaganda, acredito que vocês já devem ter visto aí, né? Nós falamos do pâncreas. Além do fígado, nós falamos do pâncreas. E aí eu disse para vocês que nós temos, né, algumas alterações nesse pâncreas, podemos ter, né, algumas alterações nesse pâncreas, bem como podemos ter também algumas alterações na captação dos hormônios que são produzidos por esse pâncreas, que no caso seria a insulina. E aí temos o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Eu falei da diferença, né? O diabetes tipo 1 é aquele cujo indivíduo vai ser insulino dependente, porque o pâncreas dele não produz mais insulina ou produz numa quantidade muito pequena. E aí ele vai ter que todo dia tomar insulina. É o tipo 1. Já o tipo 2, o pâncreas pode ainda continuar produzindo essa insulina. Ela não está conseguindo chegar lá nos tecidos periféricos para diminuir o nível de glicose. Então, quando a gente fura o dedinho dele, né, faz a glicemia capilar, ou até mesmo faz a glicemia de sangue, né, no laboratório, a glicose está sempre alta. Então, essa insulina não está conseguindo, né, chegar lá na periferia para baixar o nível de glicose. E aí esse indivíduo ele vai fazer uso de uma classe de medicamentos que a gente chama de hipoglicemiantes orais. Eles são indicados para diminuir, para reduzir a quantidade de glicose no sangue. Então, eu coloquei aí também, né, 5, que são os mais utilizados. Glicazida, glibenclamida, glifage, metformina e diamicron. São os mais utilizados e, inclusive, o Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS, ele disponibiliza aí essas medicações de forma gratuita, né? E algumas farmácias também que trabalham aí com programa, né, de farmácia popular, também, né, fazem um cadastro aí desse indivíduo que é diabético e disponibiliza essa medicação de forma gratuita. Então, são esses aí os hipoglicemiantes orais. Lembrando que eles são muito consumidos por aqueles pacientes que têm diabetes tipo 2. Ah, mas minha avó é tipo 2. Ela toma metformina e mesmo assim ela toma insulina.
o médico pode, né, optar por fazer a associação à medicação e à insulina para ver se diminui ainda mais esse nível de glicose. E aí, já que nós falamos em diabetes, né, nós vamos falar, consequentemente, em insulina. Para aquele indivíduo... Deu problema aí, foi? Quando na hora ele bota para começar tudo de novo. Sim. Para aquele indivíduo que é diabetes tipo 1, né, que depende de insulina, que tem que tomar insulina todo dia. Então, nós temos 2 tipos de insulina. Uma que eu chamo de regular e a outra que eu chamo de NPH. A insulina regular é aquela bem similar à insulina humana, né? Aquela bem similar, bem parecida com aquela que o nosso pâncreas, que o meu pâncreas, que está saudável, produz. E aí ela tem uma ação mais curta. Então, ela é fabricada no laboratório, bem parecida com aquela que o pâncreas produz, muito parecida com a humana mesmo, mas ela tem uma ação mais curta, né? Então, ela começa a agir, daí a pouco a ação dela já acabou, né? Tem alguns nomes aqui, como Lispro, Asparto, Lulisina, né? Que são aí nomes comerciais que vocês vão encontrar, né? De insulina regular. A insulina NPH, né, ela tem mais 2 componentes. Então, ela é produzida, né, com mais 2 composições, que é a protamina e o zinco. E aí, isso faz com que ela tenha uma ação mais prolongada. Então, a insulina NPH, ela começa a agir, ela dura mais tempo agindo aí no organismo. Tem uns nomes também aí, né? Guargina, Detemir, enfim, né? Tresiba. E é importante, né, que quando o paciente chega na farmácia para comprar insulina, vocês vejam aí se há insulina regular ou se há insulina NPH, né? Muitas vezes o médico passa para ele tomar regular de manhã e a NPH à tarde, ele quer levar das 2, ou não, eu só quero levar da regular, eu quero levar da NPH. Então, saibam que tem essa diferença. E o mercado farmacêutico, né, já criou aí uma insulina nova e tem a associação das duas. Tem a NPH e a regular dentro da mesma insulina. Então, ele misturou, né, as duas insulinas em uma só, né, que é a Novomix, que é bem conhecida, né? E aí ela tem, como ela tem regular e tem NPH, ela tem uma ação curta, né? Então ela age, mas como ela tem da outra, da NPH, ela vai ter aí uma duração de ação. Então, para o paciente não ficar furando 2 vezes, né? Enfim, já tem aí essa associação dos 2 tipos de insulina, NPH e regular. Por que essa insulina ela não pode ser consumida por via oral, né? Quando ela é tomada por via oral, que chega no estômago, os ácidos do estômago inativam as propriedades da insulina. Então, é como se ela não fosse servir. Por isso que ela não pode ser tomada aí por via oral, né? A insulina a gente toma por via subcutânea, na gordurinha lá, né? Lembram da aula de tegumentar? Epiderme, derme e tecido subcutâneo. Então, ela é tomada, ela é administrada no tecido subcutâneo, na gordurinha, né? Gordurinha do braço, gordurinha, né, da barriga, enfim. Tem um estudo, né, aí em um país, que agora eu não recordo qual, eles já estão fazendo um estudo aí de uma insulina por via inalatória. Então, imaginem aí, né, como se fosse um aerosol de insulina, né, para os pacientes diabéticos, para os pacientes aí que precisam dessa insulina. Posso? Gente, e aí eu separei aqui mais algumas medicações, né, que eu sei que quando vocês estiverem lá na farmácia, vocês vão vender muito,
né? Muita gente vai chegar aí solicitando, que é o Buscopan. E aí o Buscopan, eu não sei se vocês já viram, mas nós temos 3 versões do Buscopan. Então eu tenho um que a caixa é verde, tem um que a caixa é laranja e tem outro que a caixa é lilás. Né? Eles também têm nomenclaturas diferentes. Um, que é o verde, é Buscopan e só Buscopan. O da caixa laranja é Buscoduo e o da caixa lilás é Buscopan composto. Então, vamos ver aí a diferença, né, que eu tenho de um para o outro. Então, o Buscopan, né, o da caixa verde, só Buscopan, ele contém aí o ingrediente que é a escopolamina, e essa escopolamina é um antiespasmódico. Lembra que eu falei para vocês quando eu disse dos antigases, né? Que vocês podiam achar aí também como antiespasmódicos. Espasmos. Na aula de sistema muscular, vocês vão ver que espasmos é contração, né? É contração involuntária. Então, esse trato digestório, muitas vezes, ele faz movimentos involuntários. E aí, esses movimentos, né, involuntários, essas contrações, elas podem causar dor, né, na barriga e também gases, né, dor e gases. E aí, nesses casos de dor abdominal, né, o Buscopan ainda é muito indicado. Então, lembrem aí que quando é Buscopan, só Buscopan, né? A caixinha verde é só escopolamina que eu tenho. É só um antiespasmódico. E aí ele é utilizado para aliviar cólicas abdominais e esses espasmos, essas contrações aí no trato digestório. Lembrando que ele também, né, a escopolamina, ela vai agir apenas no abdômen. Né? Então, ela tem só uma ação local, é só a nível de trato digestório, só para dores no abdômen. Já o Buscoduo, além da escopolamina, ele tem paracetamol, né? Então, é um analgésico que reduz aí a dor ao afetar os químicos que são chamados de prostaglandinas. São substâncias aí liberadas pelo corpo em resposta a algumas doenças e, portanto, ele oferece uma ação dupla. Então, como eu tenho a escopolamina e eu tenho também no Buscoduo paracetamol, eu já tenho um efeito analgésico maior, né? Então, uma ação dupla contra dor abdominal. E o paracetamol aí também pode servir para outras dores, né? Que não sejam só no abdômen, né? Dor de cabeça, enfim, outras dores. E eu tenho o Buscopan composto, que é o da caixinha lilás. Esse tem escopolamina e dipirona. Então, o Buscoduo é escopolamina e paracetamol. O Buscopan composto é escopolamina e dipirona. É uma associação aí também de 2 analgésicos, e aí eles já vão agir para dores mais fortes, né? E cólicas abdominais. Bem como eles vão relaxar outros órgãos abdominais e os músculos também. Então, ele pode servir aí para uma cólica uterina, né? Durante aí a TPM, né? A menstruação. Então, ele serve para uma dor, né, mais intensa, mais forte, porque ele vai relaxar os músculos do abdômen e relaxar também outros órgãos. Então, ele tem um efeito mais rápido e também um efeito mais intenso. Tanto que o slogan, né, do Buscopan, ele segue aí esse limiar de dor, né?
Então, para dores leves, usar o Buscopan, apenas o Buscopan, tem um efeito mais local. Só tem escopolamina. Para dor moderada, usar o Buscodur, que é escopolamina mais paracetamol. E para dores mais intensas, usar o Buscopan composto, que é escopolamina e dipirona. Então, vamos lá. Além do Buscopan, eu coloquei aqui o sal de fruta Eno, né? Muito comercializado aí na farmácia, para azia na digestão, né? Então, o sal de fruta é indicado para aliviar azia, má digestão e outros transtornos estomacais, tais como o excesso de acidez do estômago e a ingestão ácida. Então, eu fiz aí uma ingestão de um suco ácido, por exemplo, né? Um suco de limão com acerola, então muito ácido, e aí eu fiquei com azia, com queimação, né? Depois disso. Para reduzir, né, esse excesso de ácido no estômago, nós temos aí o sal de Eno, né? Sal de fruta Eno, que tem na composição dele bicarbonato de sódio, sempre que se encontra bicarbonato de sódio, esse bicarbonato vai neutralizar a ação do ácido do estômago, vai diminuir a ação desse ácido do estômago, né? Então, é uma medicação aí muito consumida para esses casos aí de azia, de queimação e de má digestão. Por quê? Porque tem bicarbonato e porque vai diminuir aí a ação dos ácidos no estômago. Uma outra medicação aí muito consumida, né, é o Sonrisal, né? E aí o Sonrisal, ele é indicado para azia, má digestão, acidez estomacal, que se apresentam junto concomitantemente com dor de cabeça. Ele neutraliza o ácido no estômago, porque ele tem na composição dele bicarbonato de sódio e carbonato de sódio e ácido cítrico. Então, ele tem os mesmos componentes que o sal de Eno tem, por isso que ele vai servir para azia e má digestão. Porém, ele vai servir também para dor de cabeça, porque ele tem na composição dele o ácido acetil salicílico. Então, bem aqui no Sonrisal tem antiácido e analgésico. Como ele tem esse outro componente, chamado de ácido acetil salicílico, que é um analgésico, ele serve também para dor de cabeça. Gente, quando nós formos estudar os anti-inflamatórios, vocês vão ver que o ácido acetil salicílico é o AS, aquele docinho que a gente costumava consumir aí quando criança, né? Então, esse ácido acetil salicílico, ele é um potente analgésico e antifébico. Ele pode ser utilizado aí tanto para dor quanto para febre, bem como também para inflamação, né? Um anti-inflamatório, já que ele vai destruir a cascata aí todinha, né? Agindo aí lá nas ciclogenases. Mas não se preocupem com isso, com essa parte química, não, né? Eu vou passar para vocês em sala, assim que a gente voltar, né? Se Deus quiser, para facilitar. Só queria que vocês gravassem uma coisa, que o sal de Eno tem todos os componentes que o Sonrisal tem. Só que o Sonrisal tem um a mais, que é o ácido acetil salicílico. Então, além de servir para azia, má digestão e queimação, o Sonrisal também vai servir para dor de cabeça. Nós temos o Estomazil, né, que também é muito conhecido, muito comercializado aí dentro do mercado farmacêutico.
Ele tem duas versões, né? Tem o granulado, né? Que é nesse sachêzinho pequenininho. Tem o pó efervescente, que agora tem até no tamanho família, né? É bem grande o pó. E tem a pastilha, né? Já tem o Sonrisal aí em forma de pastilha, que você mastiga essa pastilha, né? Ele está indicado para azia, queimação e má digestão. Então, quais são os componentes que tem no estomazil, né? No pó e no sachê, eu tenho bicarbonato de sódio, então vai neutralizar o ácido do estômago. Carbonato de sódio também e ácido cítrico são os mesmos componentes do sal de heno. Já o comprimido, ele tem carbonato de sódio, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Então, são dois componentes aí diferentes, né? Do pó e do granulado efervescente. A pastilha ela tem esses dois componentes diferentes, mas é indicado aí também para azia, queimação e má digestão. Uma outra opção que a gente tem aí para azia e má digestão, né, queimação no estômago, é uma pastilha chamada de magnésia bisurada, né? Nessa pastilha nós temos o carbonato de magnésio, o carbonato de cálcio, o bicarbonato de sódio. Então, o bicarbonato de sódio, vocês estão vendo que ele está bem presente, né? Para neutralizar o ácido do estômago. E o carbonato de bismuto, nessa pastilha aí chamada de magnésia bisurada. É um medicamento indicado para alívio de sintomas estomacais, como azia, queimação e dor no estômago. Então, é uma opção aí, né, para até mesmo para quem não tolera, né, nada pela via oral, né? Então não consegue tomar um comprimido. Então chupar essa pastilhazinha, né, é uma opção também para quem sente muito esse desconforto, carregar na bolsa, né? Eu já vi muita gestante carregando, né, por conta do início da gestação, né, essa azia, essa má digestão está mais presente. Então, nós temos aí a opção de magnésia bisurada em pastilha, né? Muito bom aí para azia, queimação e má digestão. E aí, gente, essa, né, a magnésia bisurada, ela tem o sabor de menta. Já o estomazil, né, tem aí diversos sabores. Tem sem sabor, tem de abacaxi, de laranja, de guaraná. Então, tem várias opções aí. Mais uma vez, vocês vendo a indústria farmacêutica se especializando, né? Antigamente, a gente só tinha esse sem sabor. Agora, a gente já tem aí, né, outros adicionando aí sabor para facilitar o processo de administração. E eu trouxe aí o Engolve, né? É uma medicação também muito comercializada na farmácia. E muita gente, né? Não sei se vocês já viram, mas muita gente usa o Engolve para ressaca, né? Depois um porrão lá, né? Procurar a farmácia para comprar um Engolve porque está com ressaca. O que tem no Engolve, né? Se vocês pegarem uma embalagem do Engolve, vocês vão ver que ele é anti-histamínico é antialérgico e ele é analgésico, então ele é para dor. E aí ele tem os componentes dele, né? Mepiramida é um antialérgico. Ele tem hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio é para hiperacidez do estômago, é para diminuir a acidez do estômago. Ele tem ácido acetil salicílico,
lembram lá, né? O ácido acetilsalicílico para dor, né? É um analgésico. E ele tem na composição cafeína. A cafeína, ela potencializa o efeito do ácido acetilsalicílico. Então, ela potencializa o efeito analgésico. Essa dor, ela vai aliviar de forma mais rápida. Então, sempre que vocês encontrarem um analgésico que tenha cafeína na composição, então, analgésicos com cafeína, eu tenho aí uma potencialização desse analgésico. Então, é como se essa dor ela passasse de forma mais rápida, né, para dores também mais intensas. E aí ele é indicado, né, para o alívio de dor, de cabeça e de alergia. Mas muita gente consome ele aí, né, para o pós-ressaca, porque ele diminui a acidez no estômago e porque ele serve também aí para essa dor de cabeça, né, que gosta aí de dar, né, nas ressacas no dia, né, a cabeça desse tamanho, né, latejando. Então vamos lá seguir, né? Eu terminei aí os slides, né, das medicações. Essas medicações aí são as principais medicações que agem, né, para problemas aí do trato digestório. E agora eu ainda tenho mais um tempinho para apresentar mais um sistema para vocês. Eu vou apresentar um sistema mais curtinho, né, um menorzinho. Então, vão colocando aí também na agenda de vocês os sistemas que nós já vimos. Já vimos o digestório, já vimos o respiratório e já vimos o tegumentar. Agora nós vamos ver o sistema urinário. Então, deixa eu colocar aqui a imagem para a gente ver esse sistema urinário. Então, tá aí. Os componentes do sistema urinário. Se vocês quiserem também ir anotando, né, fazendo tipo um resumo do digestório, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Do respiratório, a gente falou em nariz, faringe novamente, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Do tegumentar, a gente falou em pele, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, pelo e unha, né? São os componentes aí do tegumentar. E agora do urinário, né? Os componentes do sistema urinário. Os rins, que são órgãos pares, nós temos dois, o rim direito, né? Estão localizados na parte posterior, né, nas costas. Os ureteres, que também são órgãos pares, nós temos dois ureteres em amarelo aqui. A bexiga, que é um órgão ímpar, eu só tenho uma bexiga. E a uretra. Então, vamos lá, né? Ver aí qual a função de cada um desses órgãos, né? De cada um aí desses órgãos dentro do nosso corpo. Lembrando que eu falei para vocês que o sistema respiratório ele tem duas funções: ofertar oxigênio, remover dióxido de carbono. Então, ele tem essas duas funções. O sistema urinário, ele também tem basicamente duas funções, que é filtração do sangue e formação da urina. Então, o sangue que circula no nosso corpo, né? Quantos litros de sangue um indivíduo tem?
Vai depender do tamanho, do peso desse indivíduo. Mas um indivíduo com 70 quilos, ele tem aí uma média de 5 a 5 litros e meio de sangue. Então, uma média de 5 litros de sangue. E aí, todo o sangue do nosso corpo precisa ser filtrado. Quem é que faz esse trabalho de filtrar o sangue? Os rins, os 2 órgãos que nós temos. Tanto que, se vocês olharem na imagem, eu tenho uma veia em azul. Essa veia traz o sangue para ser filtrado. E aí esse sangue é filtrado pelos rins. E o sangue bom, né? Os componentes bons que ainda vão servir para o meu corpo, eles voltam pela artéria. Aquilo que vai ser eliminado vai aí formar a urina, para consequentemente ser eliminada pela uretra. Então, essa é a função dos rins: filtrar o sangue e formar a urina. Então, tá aqui. Eu tenho a presença de uma veia em azul, que é a veia cava, né? A veia cava inferior. E eu tenho a presença desse outro vaso em vermelho, que é a artéria aorta, né? É a maior artéria que a gente tem no nosso corpo. É aquela que leva sangue aí para todo o nosso corpo. Então, o sangue vem pela veia, é filtrado pelos 2 rins, o que ainda é bom, bacana para o organismo, volta por onde? Por a artéria aorta, e aquilo que vai, aquilo que não tem mais serventia, né, vai ser eliminado aí junto com a urina. Gente, tem um exame de urina, um sumário de urina, ele traz aí os componentes dessa urina. Então, o que desce aqui, ó, pelos ureteres e vem para a bexiga é a urina, junto com aquilo que vai ser eliminado, que não serve mais. Mas essa urina, ela pode trazer alguns componentes, como, por exemplo, glicose. Vocês podem pegar um sumário de urina aí, quem tiver, né, em casa, e ver lá que ele olha se tem glicose na urina. Aí ele diz no resultado, glicose presente ou glicose ausente. Os pacientes diabéticos, o sangue deles, inclusive esse sangue que vem para o rim, é um sangue cheio de glicose. Então, é bem comum que o sumário de urina do paciente diabético, aqui na urina eu encontro a presença de glicose. Então, esse rim não suportou o excesso de glicose. Tinha muita glicose para ele filtrar. Então, a glicose voltou, mas algumas, né, como estava em excesso, também escapou para a urina. Então, por isso que o sumário de urina dá lá a presença de glicose. Proteína, do mesmo jeito, né? Proteína na urina, hemácias na urina, né? Que é a presença de células sanguíneas na urina. Então, lembrem aí, né, dessa filtração que é feita pelos rins. E aí, a urina que é formada pelos rins, ela desce aqui por esses ureteres, né, que vocês estão vendo aí em amarelo, e ela vem para a bexiga. A bexiga é um músculo, né, oco, que tem uma função semelhante ao estômago, né? Ela não tem ácido, mas ela guarda a urina aqui. E essa urina fica guardadinha. E aí, quando a bexiga vai enchendo, né, e também com o processo de contração aí dessa bexiga, essa urina é eliminada pela uretra. A uretra é essa partezinha aqui que faz a comunicação da bexiga com o órgão sexual. Então, aqui, depois da uretra, eu posso ter ou uma vagina, se o indivíduo for do sexo feminino, ou um pênis, se esse indivíduo for do sexo masculino. E aí, é bem comum
comum as mulheres desenvolverem mais infecção urinária do que os homens, né? Por quê? Porque a nossa uretra é menor do que a uretra do homem. Então, logo após aqui, né, essa uretra, eu já tenho uma abertura do canal vaginal, né, a vagina da mulher. Já o homem não, né? Eu ainda tenho um pênis para essa uretra percorrer. Então, a uretra do homem ela é maior, a uretra da mulher ela é menor. Então, é mais fácil os micro-organismos chegarem na uretra feminina do que na uretra masculina. Por isso que a mulher ela tem mais infecção urinária, a infecção do trato urinário e do que o homem. E aí, essas bactérias podem subir tanto, né? Infectar a uretra, bem como infectar a bexiga, né? A infecção da bexiga a gente chama de cistite. E elas podem subir mais ainda, né? E infectar os rins, que a gente chama aí de pielonefrite. Então, tá aí os órgãos do sistema urinário, os rins, os dois vasos, né? Veia cava, que traz o sangue, a artéria aorta, que leva o que ainda pode ser usado, os ureteres, que carregam a urina que foi formada para a bexiga que guarda essa urina e a uretra que elimina, né? Elimina aí a urina. Gente, eu coloquei uma outra imagem, né, aqui para vocês verem um rim de forma ampliada. Aqui, ó. O rim, né? Então, o sangue chegando e aí os glomérulos, né, filtram esse sangue e aquilo que ainda vai ser utilizado é devolvido para o corpo pela aí a artéria aorta, né? E aquilo que vai ser eliminado desce pelo ureter, vai lá para a bexiga, que é a urina, né? Então, esse rim ele é dividido em córtex e medula e ele pode, né, ter a formação de litíase, né, de cálculos. Então, cálculo no rim. E aí as pedrinhas podem ficar tanto no córtex quanto na medula. Dói? Dói, né? Agora, o problema maior é quando esses cálculos eles descem pelo ureter, né? Então, muitas vezes, esse ureter, deixa eu botar lá uma outra imagem. Muitas vezes esse ureter é fininho demais, né, para o cálculo passar, para a pedra passar. E aí é um processo hiper, mega doloroso, né, para o indivíduo. Uma outra alteração que a gente pode ter aqui é esses rins, os dois ou um, né, parar de funcionar. E aí, quando ele para de funcionar, ele deixa de filtrar o sangue e deixa de formar urina. Então, aí o indivíduo vai ter que ir para um processo, né, realizar um procedimento chamado de hemodiálise. Então, o indivíduo fica numa máquina, é feito um acesso venoso, né? Então, geralmente numa veia calibrosa, né? Muitos apresentam um acesso venoso, né, central, então aqui próximo ao pescoço. E aí, esse sangue do indivíduo, esses 5 litros, né, que eu disse para vocês, essa média aí de 5 litros, ela é retirada por aquele acesso e a máquina é que vai filtrar o sangue dele todinho e depois vai devolver. Então, o indivíduo fica lá na hemodiálise, né, durante 5, 6 horas, até filtrar esse sangue todinho. Por quê, Raiane? Porque os rins dele, que eram os órgãos que filtravam o sangue, não pararam de funcionar.
Então, não tem quem filtre o sangue. Então, esse sangue vai ter que ser tirado, colocado na máquina, a máquina filtra e é colocado no indivíduo, né? Consequentemente, esse indivíduo também não pode beber água. Como é que ele vai eliminar essa água se o rim dele não forma urina? O rim parou de funcionar, nem filtra o sangue, nem forma a urina. E aí a água vai ficar dentro dele, né? Então, quando ele bebe muita água, ou bebe água, já que ele não pode beber de jeito nenhum, né? Ele fica inchado. Por que ele fica inchado? Porque não tem como a água sair, né? A gente elimina a água aí, elimina o líquido, né? Pela urina. Então, por isso que esse indivíduo ele também não pode beber água. Geralmente são goles pequenos ou o médico pede para colocar, né, só um algodãozinho com água na boca para não ressecar, enfim, né, um copinho de água durante 24 horas, então por dia só pode beber desse tanto de água, mas eu queria que vocês compreendessem só esse processo aí. Então, quem faz hemodiálise, os rins, né, estão aí sem funcionar, né, pararam de formar a urina e de filtrar o sangue, hemodiálise. Esses órgãos aí, né, eles podem ser doados. Então, eu perdi né, um acidente, levei uma pancada grande e aí perdi um rim. Eu posso viver só com um? Posso, né? Meu corpo vai ter que se adaptar, porque antes eu tinha 2 trabalhando, agora eu só tenho um. Olha, desse dedo. Então, eu tinha 2, agora eu só tenho um. Então, meu corpo vai ter que se adaptar a viver só com um rim, né? Mas a gente pode sim. Então, quem tem problema nos 2, né? Muitas vezes acha aí um doador da família e a pessoa doa um fica com um, o outro fica com o outro, né? E aí dá para viver normalmente, tranquilamente, só com um. Então, hoje nós vimos aí todas as medicações, né? As que vocês me mandaram, claro, na atividade, sobre o sistema digestório, né? Que age no sistema digestório. E vimos o sistema urinário, né? Os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, um A no final. Posteriormente, né, na próxima aula, nós vamos ver aí mais alguns sistemas, né, do corpo humano e mais outras medicações. Então, hoje a aula foi um pouco diferente, né? Eu já comecei com as medicações. É importante, né, que vocês vão aí assimilando o nome desses medicamentos, né? Então, se nesse instante eu perguntasse aqui para que serve silimarina, alguém lembra? Né? A silimarina é um hepatoprotetor, então vai agir lá no fígado, né? Se nesse instante eu perguntasse aqui para que serve a loperamida, o omeprazol, para que serve o saldieno, o que é que vocês me indicam quando eu estou com, além eu estou com uma azia, eu cheguei na farmácia que vocês trabalham e aí eu estou com azia, uma má digestão, uma queimação, um negócio ruim, né? E ainda com dor de cabeça, né? Então, qual é a medicação que além de ter, né, componentes aí para esses problemas, né, de azia, de queimação, ela tem também ácido acetil salicílico, que é um analgésico. Então, tem uma, né? Tem saldieno, tem estomazil. Thaís quer falar. O sorrisal também? O sorrisal, né? Então, o que vocês me indicam, né? Vão aí assimilando, né, o nome dessas medicações para vocês fazerem indicação na farmácia, né? Então, nós vimos e nós vamos ver ao longo do curso aí que tem algumas medicações que elas só podem ser vendidas mediante prescrição médica,
como os antibióticos, né? Então, eu estou com diarreia danada, né? Eu acho que eu estou com infecção intestinal. Tem como tu me dizer aí um remédio bom para infecção intestinal? Rapaz, tu vai ter que ir no médico, porque antibiótico a gente só vem com receita. Eu sei que tem um bom, né? Bactrim, sulfa, mas a gente só vende com a receita. Mas algumas outras medicações vocês podem indicar que não precisa de prescrição médica, né? Então, eu estou com um problema assim, assim. Eu comi uma comida muito gordurosa. Eu acho que atacou meu fígado. O que tu acha que é? Tu acha que eu devo tomar um Epocler? É bom Epocler para o fígado? Então, vão assimilando o nome dessas medicações, tanto para indicação, bem como para prescrição, viu? Quando a gente for ver receita, não tem uma fórmula mágica, né? Então, aquela letra que vem lá na receita, não tem como eu dizer a da Iris que isso é um M ou que isso é um U. Não tem, né? A caligrafia, ela é única, é própria de um indivíduo. Mas você conhecendo essas medicações, né, que são mais aí utilizadas, a gente vai associando, né? E a gente pode até, claro, né, se tiver dúvida, perguntar para o colega, perguntar para o farmacêutico, que é aquele profissional graduado, né, que está lá 24 horas dentro da farmácia, perguntar a sintomatologia para o paciente, né? O médico passou esse daqui para quê? Não, passou para o meu filho, porque ele está com diarreia e vomitando. Ah, então Será que é um probiótico? Dentro dos probióticos, o que é que a gente tem lá? Aqueles que recompõem a flora intestinal. Eu tenho acho que é enterogermina mesmo. Então né? Ou será que é um soro, reidratante oral, porque ele está vomitando e com diarreia? Não, então não é enterogermina, é baby hidrate. Então a gente vai aí, né, conhecendo as medicações e vocês vão ver que a prescrição que chega lá, ela fica mais fácil, né? Então, vão gravando aí esses nomes, né? Ou tentando gravar, vão anotando. E me mandem, né, lá no WhatsApp, o quadro que vocês fizeram. Então, a atividade que eu deixo para hoje, né, é exatamente vocês me mandarem aquele quadro que eu disse para vocês, né? Basicamente, não vai ter atividade para vocês fazerem na semana, né? A atividade foi feita agora, durante a aula. O que eu conhecia já, o que eu não conhecia ainda e o que eu já fiz uso, né? Eu já tomei essa medicação, eu já dei para o meu filho essa medicação. Que eu já fiz uso. Então, bate foto lá do quadro que vocês fizeram e me manda no WhatsApp. Essa é a atividade. Próxima semana eu volto com algumas medicações do sistema respiratório e volto com mais um sistema, né? Mais um sistema do corpo humano para a gente ver. Então, vão estudando, vão revisando, esses conhecimentos vão ser importantes, né? Para o nosso conhecimento futuro, né? Para quando a gente for falar de receita, para quando a gente for falar de classe de medicamento, para quando a gente for falar de forma farmacêutica. Então, hoje eu falei aqui em pastilha, pastilha de estomazil, pastilha magnésia bisurada, né? Então, existe, né, medicamento em forma de pastilha. Eu pensei que só tinha pastilha aquelas de garganta, né, para dor de garganta. Não, a gente tem outros tipos, né, de pastilha aí. E é só, né? Eu queria também que vocês me dessem um feedback lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, muita gente está falando comigo no privado e assim, eu adoro quando falam comigo no privado. Eu sempre respondo. Eu posso não ver na mesma hora, mas assim que eu ver, eu respondo, eu dou um oi, eu digo que está certo. Eu sempre falo com vocês, eu sempre tenho um contato com vocês.
Mas nós temos um grupo também. Então, qualquer coisa, falem lá no grupo, coloquem lá no grupo, deem um feedback, deem um feedback. Eu gostei da aula de hoje, não gostei da aula de hoje, ou a aula de hoje foi melhor porque falou de medicação. A aula de hoje não gostei muito, porque foi só nome de medicamento. Então, vão me dando uma resposta no grupo que a gente tem, para que eu possa ir melhorando e ir construindo essas aulas diferentes. Então, eu tinha dito que hoje ia ser uma aula diferente. Então, hoje a gente falou de muito nome. Eu não gosto quando a aula é assim, muito nome, porque eu não consigo decorar tudo, mas vai anotando, depois você dá uma revisada, vai olhando o que você já conhecia, os medicamentos que ainda não conhecia. Então, vão me dizendo lá no grupo, eu gostei da aula de hoje, foi interessante, eu não gostei. Vão aí, ou podem mandar no privado também, como vocês preferirem. Mas no grupo podem interagindo, né? Eu já conhecia essa medicação, eu não conhecia. Tem outra. Esse daqui não é só o que a gente tem de medicamento antiácido, tem outros. Então, vocês podem interagir entre vocês, né? Então, Monaís, eu conhecia essa. Tu sabia o nome dessa, da Iris, né? As meninas que estão aí vão trocando informação no grupo também. Então, eu vou encerrar aqui o Teams e vou encerrar o ao vivo. Eu tenho uma dúvida. Oi, Daí. É sobre a atividade. É que eu entrei na aula atrasada e não entendi a atividade. Pronto, a atividade, né? Como é que vai ser? Eu falei aqui de nomes de medicamentos. Eu comecei com os antieméticos, que são aqueles medicamentos para vômito e para náusea. Então, falei de bromoprida, de Plasil, de Dramin, de Vonal, de Ondansetron, né? E aí eu pedi para vocês fazerem um quadro, né? 3 quadros, na realidade. Colocar no primeiro quadro o nome dos medicamentos que vocês conhecem. Então, eu conheço Dramin e eu conheço Plasil, mas esses outros eu não conheço. Então, coloca no quadro que não conhecia ainda, porque agora conhecem, né? E no terceiro quadro, é para vocês colocarem aqueles que vocês já fizeram uso. Eu conheço Dramin e eu já usei Dramin. Então, coloca no primeiro e no terceiro quadro. Então, são 3 colunas, né? Uma conheço, a outra não conhecia ainda e a outra já fiz uso. Eu vou mandar os slides no grupo, viu? Para quem não conseguiu pegar. Tá bom. Ou para quem não conseguiu anotar o nome dos medicamentos todos. Tranquilo? E quem já foi acompanhando Tranquilo. e anotando, já pode me mandar a foto agora. Ou mais tarde, como vocês preferirem. Mas, por hoje é só. Anotem mais um sistema na lista, que é o sistema urinário. E na próxima aula, próximo sábado, a gente retorna aí, se Deus quiser. Lembrando mais uma vez que é importante vocês participarem das aulas. Então, gente, se programem, né? Quem arruma a casa, quem é dona de casa, arruma a casa na sexta-feira ou arruma logo no sábado de manhã, né? Quando for meio-dia, 1 hora, já para, já fica esperando a aula. Quem vai, enfim, né? Viajar, já se informa lá. A gente não está podendo transitar muito, né? Mas eu vou viajar porque eu preciso ver logo lá se tem internet, se tem um cantinho para você ficar para assistir a aula. Quem tem filho, né? Já combina aí com a mãe, com a sogra, com o marido, né? Fica com a criança sábado, 2 horas que eu tenho aula, eu preciso assistir. Já bota o celular para carregar, ou no sábado de manhã cedo, ou na sexta. Mas assim, é importante vocês já se planejarem. Próximo sábado tem de novo. Então, é importante que vocês participem. Vocês estão vendo que o conhecimento ele está só caminhando, né? Está só aumentando. Então, eu comecei devagarzinho e agora eu já acelerei. Eu já falei de um monte de medicamento. Então, é importante vocês irem acompanhando para não se perderem, né? Vai ser importante para o estágio de vocês. Não é que vocês vão chegar no estágio sem conhecer o que é um antiemético,
É uma medicação para vômito e para náusea. Como é que vocês vão chegar no estágio e a pessoa vai perguntar assim, me indica um probiótico bom, e vocês não saberem o que é um probiótico, né? Que é aquela medicação para recompor a flora intestinal. Como é que vocês vão, enfim, né? Então é importante para o curso de vocês, para o estágio de vocês, para a formação de vocês. Então vão acompanhando as aulas, se programem para ir acompanhando as aulas. Então vou encerrar agora. Qualquer dúvida, me mandem no privado e mandem lá no grupo também, viu? O que é que vocês acharam da aula de hoje? Podem ir mandando lá ideias, enfim, a gente vai se falando. Então, tchau, um beijo e até sábado, se Deus quiser. Encerra o também.